gente, como que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos! Bom, hoje eu vim com um vídeo muito especial. Se você leu aí no título do vídeo, você já sabe. E sim, é uma história de cinema, uma história de livro de romance. Então continua assistindo pra você saber o que aconteceu nessa minha vida louca. Bom, gente, eu postei um vídeo semana passada, essa semana eu acho, sobre dicas que eu dava pra noivas a respeito de como se preparar para o casamento e tudo mais. E teve uma aderência muito legal, o pessoal gostou bastante, as meninas gostaram muito. E aí uma das meninas, que eu não vou lembrar agora, mas eu vou colocar o comentário dela aqui, me pediu pra contar a história, a nossa história de amor, nossa história minha e do meu noivo, contar como a gente se conheceu, como tudo aconteceu. E eu resolvi fazer porque já tinham alguns comentários de alguns vídeos passados no episódio de Mulher Virtuosa que tinham me pedido isso e eu acabei não fazendo mesmo porque esqueci de fazer. E como a gente tá de quarentena, não tem como eu trazer ele aqui junto comigo, mas depois eu pretendo trazer um vídeo bem legal com ele, quando tudo isso passar, em nome de Jesus. Mas vamos lá pra história. Bom, gente, a nossa história realmente é uma história de cinema, coisa tipo assim, promessa de Deus, propósito de Deus, e vocês vão se apaixonar pela nossa história, porque eu toda vez que conto fico boba. Então vamos lá. Tudo começou em 2009, quando eu tinha 10 anos de idade e ele tinha 18. E por um acaso eu bati o olho nele na igreja, ele era baterista, e eu bati o olho nele e eu falei, nossa, que bonitinho. Mas, gente, uma criança de 10 anos, e na época que eu tinha 10 anos, não é como as crianças de hoje que tem 10 anos, né? Tipo, não tinha essa de se apaixonar. Eu olhei pra ele como se fosse, tipo, uma pessoa que eu tinha admiração, achava bonito, claro, mas assim, eu tinha admiração, e tipo, como se fosse um príncipe encantado, amor platônico, né? Eu achava ele bonitinho, tal, não sei o quê. Só que na época minha mãe, ela já tava doente, né? Minha mãe faleceu em julho de 2009 e eu não contei pra ela. Eu só contei pra uma amiga minha, Raquel, e pra mãe dela, e ficou nisso. Só elas duas sabiam e ninguém mais, eu e Deus. E aí eu tinha medo de contar pra minha mãe porque ele era bem mais velho, né? Ele tinha 18 quando eu tinha 10, então eu tinha medo dela falar assim, você tá louca, menina, de achar esse moleque bonito? Não é assim que funciona a vida, né? Só que, imagina, ela não ia falar isso pra mim, mas infelizmente ela acabou falecendo e não deu tempo de eu contar pra ela o que eu sentia por ele. E aí quando ela faleceu, ele foi no velório da minha mãe e... aquele momento assim, tipo, não sei, ele olhou pra mim assim de uma forma como quem, tipo assim, sentiu a dor, sabe? Você sabe quando uma pessoa olha pra você com compaixão, né? E me derreti, claro, óbvio. E depois que minha mãe faleceu, meu pai deixou que eu tivesse redes sociais, aos poucos, foi me liberando. E quando eu criei a MSN, eu falei com essa minha amiga Raquel, que era amiga dele, e ela falou assim, eu vou passar teu MSN pra ele, pra vocês começarem a conversar. Eu falei, tá bom. E aí ela passou, e no mesmo ano mesmo, em 2009, a gente começou a conversar. E ele virou o meu melhor amigo, tipo, a gente conversava todos os dias, ele já trabalhava e eu, tipo, tava na escola ainda, e a gente conversava todos os dias, ele me perguntava como que eu tava, ele orava comigo, ele cantava louvores comigo pelo MSN, lá na câmera do MSN, e, nossa, ele me ajudava em muitas coisas, ele me ajudava em trabalho da escola, gente, olha que coisa. A gente ficou muito amigo mesmo, até que teve um dia que ele me fez um poema muito lindo, nada demais mesmo, tipo, um poema como quem queria cuidar de mim, e eu tenho esse poema até hoje. E aí naquele momento eu falei assim, gente, eu preciso fazer um poema pra ele também. Só que obviamente eu não fiz, né? Nessa época eu já tava com 11 anos. Só que daí teve um retiro, ia ter um retiro do Ministério de Louvor na minha igreja, e como eu era da dança e ele era do Ministério de Louvor, eu falei assim, ele vai, né? Aí eu joguei um verde pra descobrir se ele ia, ele falou que não ia ter como ele ir. E aí naquele dia meu mundo acabou, porque eu achava que o acampamento era a nossa chance de começar a conversar, tal, não sei o quê. Aí eu peguei, fiquei muito triste e eu resolvi falar pra ele o que eu sentia, simples assim. E aí eu falei, olha, eu gosto de você. Eu não lembro direito como que eu falei, gente, mas eu falei pela MSN. Olha, eu gosto de você, eu tenho um sentimento por você, eu te admiro e tal. E é isso, eu não tava mais conseguindo guardar pra mim e tal, não sei o quê. E aí, gente, ele deu a resposta mais inesperada do mundo. Eu achei que ele ia falar assim, legal, hein, filha? Show. E tipo assim, gente, eu era uma criança e ele sabia que eu era uma criança. O carinho que ele tinha comigo era de amigo mesmo, de cuidado mesmo, né? Ele e a família dele, inclusive, tem muita família dele dentro da igreja, né? E a mãe dele também conversava comigo pela webcam. Então acabou que eles quiseram cuidar de mim pela situação que eu tinha vivido. E quando eu falei isso, ele falou assim, sério, Bia? Então tá bom, então eu vou esperar você fazer 18 anos e quando você completar 18 eu peço pro teu pai pra gente namorar. Gente, o meu coração saiu do corpo e voltou, né? Eu falei, gente do céu, ô glória, ô glória. Só que depois disso, por algum motivo a gente se distanciou.
a gente acabou se distanciando, a gente se via na igreja e a gente se cumprimentava, mas não conversava, não tinha muito aquele negócio. Não sei porque a gente acabou se distanciando. Só que todo ano a gente conversava um pouquinho e ele falava, e aí, já tá com 18? Brincando comigo, né? E, bom, o meu amor por ele nunca morreu e ele também me fala hoje que ele sempre teve um carinho especial por mim, sempre teve uma admiração por mim todos esses anos. E foi muito especial, né? A gente, mesmo não estando junto, não estando amigos, a gente tinha aquela coisa, né? Sempre tava olhando um pro outro, pensando, poxa, será que um dia a gente vai ficar junto? E, enfim, só que a vida seguiu. E aí depois, quando foi em 2013, eu tava com 15 anos, ele tava com 23, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23. Com 23 anos. E a gente começou a conversar em setembro de 2013. A gente começou a conversar, trocar uma ideia normal pelo Facebook, acho que era pelo Facebook mesmo. E eu tava no ensino médio e eu lembro dele conversando comigo, da gente trocando ideia, dele me ajudando de novo com os trabalhos da escola, porque ele é muito inteligente, enfim. E a gente começou a orar. Em setembro, outubro de 2013, a gente começou a orar com o propósito de começarmos a namorar. Só que assim, muitas vezes as pessoas podem pensar assim, são coisas do acaso, mas pra mim é o propósito de Deus. O que ele tinha dito pra mim em 2009, que ele iria me esperar quando eu completasse 18 anos. E eu tava com 15, então, sabe? E Deus, ele escutou aquilo, sabe? Deus tinha um propósito com tudo aquilo. E acabou que a gente não deu certo, a gente orou de setembro de 2013 até fevereiro de 2014, e a gente saiu pra conversar algumas vezes, mas não rolou nada, a gente não era o momento, não deu certo. E aí, depois disso, eu me envolvi com uma pessoa, a gente namorou durante 6 meses, e daí quando eu terminei meu namoro, passou tipo uns 2 meses, ele começou a namorar. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, essa vida não está colaborando. Falei, não é possível que não esteja colaborando. E aí, nesse período que aconteceu tudo isso, que eu terminei meu namoro e eu fiquei sozinha e ele tava sozinho, eu falei assim, pronto, gente, agora vai dar certo. Eu tinha 16 pra 17 anos. Eu falei, agora vai dar certo, tem tudo pra dar certo, né? Olha que legal. E aí, de repente, eu recebi a notícia de que ele tava namorando. E aí, meu mundo desabou. E assim, quem já amou alguém, assim, tipo, de uma forma como... você não tá com a pessoa, você só gosta dela, você só, né, tipo, não tem nada com ela. É realmente um sofrimento, né? Acaba que você pega muito carinho pela pessoa e, sei lá, a gente se via todo final de semana na igreja, eu admirava ele, eu paquerava ele, literalmente. E eu não sei, eu tinha aquilo no meu coração e pra mim, nada, tipo, ninguém era suficiente, era bom pra mim, era ele, tinha que ser ele, pronto, acabou. E aí foi muito ruim quando eu descobri que ele tava namorando, nossa, meu mundo caiu, eu lembro que eu chorava todas as noites, que eu ficava muito triste, até que eu cheguei um dia na minha líder e eu falei assim, eu não tô aguentando mais, eu quero parar de sofrer por ele, porque não é pra gente dar certo, tipo, é muito desencontro, sabe? Quando eu fico solteira, ele começa a namorar, e quando ele começa a namorar, sabe, não tá dando certo. E aí ela pegou e falou assim, Bia, você tem que se libertar desse sentimento, você vai ter que chamar ele e você vai ter que desejar realmente do fundo do teu coração felicidades, que ele seja muito feliz com a pessoa que ele tá agora e que Deus abençoe a vida dele. Eu falei, é verdade, né? E daí eu adicionei ele no Facebook e ele me perguntou, tá namorando, não sei o que. Eu falei, não, já terminei e tal, não sei o que. Falei, e você? Ele, tô namorando e tal. Falei, aí não sei porque ele falou assim que tava muito bem, tava feliz. E aí eu parei por algum momento e eu creio que isso foi o Espírito Santo mesmo. E eu peguei e falei assim, poxa, que legal, que Deus te abençoe, felicidades e tal. E acabou o assunto por ali. E eu literalmente me libertei daquilo, eu não tava mais sofrendo, eu continuava gostando dele, sim, mas eu não tava sofrendo mais, porque isso não é saudável, sabe, pra ninguém. O amor, ele é lindo, mas ninguém merece sofrer por isso, assim, sabe, de algo doloroso. Então, Deus, ele acalmou meu coração para que no momento certo as coisas fossem dar certo. Isso era em 2015, em julho de 2015. E aí, beleza, aí eu, assim, continuei gostando, mas não era mais um sofrimento, não era mais uma dor, sabe? E aí, beleza, aí ele pegou e quando foi em setembro, ele me chamou e eu estranhei. Falei, nossa, ele tá me chamando e ele tinha terminado o namoro dele. E aí eu já tava com 17 anos, e aí tava chegando perto dos 18, eu falei, opa, Deus, que o teu milagre vai se cumprir.
E aí, de fato, gente, em novembro de 2015 a gente começou a orar de novo. E a gente já tinha uma história juntos, então a gente já se conhecia, a gente já tinha um apego emocional um com o outro. A família dele sempre foi muito querida pra mim, eu sempre fui muito próxima da família dele. Eu fui da minha, das tias dele, quando casaram. Então, a gente tinha uma proximidade muito forte, um vínculo muito forte, né? Que não tinha como ser quebrado assim, simplesmente tipo, chega. Não, então a gente tinha uma história ali e foi muito especial quando a gente voltou a se falar. E eu não sei, os dois estavam mais maduros, a gente tinha já passado por outras experiências, o que eu acho que foi muito importante. Deus sabe de todas as coisas e eu acho que nada que acontece na nossa vida, a gente sai sem um aprendizado. Então nós voltamos a orar em novembro de 2015. Novembro de 2015, e a gente ficou orando até maio de 2016. Eu ainda não tinha completado 18 anos, eu ia completar em setembro, mas tava perto, né? Deus deu um presentinho pra gente, falou assim, não, eu dou um, como chama? Nossa, gente, como que chama? Tipo, eu dou um bônus pra vocês aí de alguns meses. E aí, quando foi em maio de 2016, a gente começou a namorar, ele foi falar com meu pai, pedir minha mão em namoro. E foi muito especial, e até assim, eu vou fazer um outro vídeo, porque muita gente, eu sei que vai surgir essa dúvida sobre como deve ser a oração, como deve ser esse tempo, né, de oração e tudo mais. E também me perguntaram em um vídeo sobre quanto tempo é legal namorar pra depois noivar e casar, enfim. E tem tem todo algo envolvido realmente espiritual, sabe? E também tem algo muito de feeling, sabe? Mas aí eu vou estar gravando um vídeo especial sobre isso. Mas aí em maio de 2016 nós começamos a namorar. Em julho de 2017 nós noivamos, um ano depois. E agora, nesse ano de 2020, nós vamos nos casar. E é plano de Deus e assim, muita confirmação de Deus em tudo. A gente sentiu muita paz no coração. E de fato, com uma história dessa, não tem como falar que eram os planos de Deus pra nossa vida. Deus, ele foi muito lindo e a nossa história é muito linda. A gente consegue se lembrar de momentos muito antigos. Então, assim, por mais que a gente não tenha, a gente se arrepende de não ter foto, sabe, daquelas épocas. Mas é muito legal, porque às vezes a gente olha alguma foto de algum evento que aconteceu na igreja há muito tempo atrás e a gente fala assim, nossa, nesse dia você tava assim, assim, assado, eu lembro de ter falado com você. E é muito legal, porque é uma história, sabe? E eu sei que um dia a gente vai contar isso pros nossos filhos e vai ser algo muito especial. E pro final desse vídeo eu quero te falar uma coisa. Eu não sei como tá a tua vida emocional, eu não sei como que você tá nesse período, se você já encontrou alguém, se você tá orando com alguém ou se você tá sozinho, esperando que Deus te entregue alguém. Eu quero te incentivar a acreditar nos sonhos de Deus pra tua vida. Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus de cuidado. Ele não deixa nenhum filho pra trás, sabe? E o sonho dele é que você tenha alguém do teu lado, que você constitua a família e que você seja feliz, tá? Um pai nunca quer o mal do filho e diz na palavra que Deus, ele tem planos de nos fazer prosperar, a fim de nos dar esperança pra um futuro melhor. Então Deus, ele tem planos lindos pra tua vida. Somente não chegou ainda a hora, não chegou o momento. Eu falo isso, às vezes pode parecer tipo, quem é ela pra falar, né? Mas eu passei por essa fase, eu passei por momentos onde eu achei que Deus não tava me vendo, onde mesmo sendo novinha eu achava que eu tava sofrendo demais, e não, era tudo um processo para que hoje eu estivesse aqui onde eu estou, vivendo os sonhos de Deus na minha vida. E quando Deus te entregar alguém, e quando você estiver com alguém, você vai sentir que Deus está nesse momento com vocês, e Ele vai abençoar cada passo que vocês derem. Mas você que está aí esperando por alguém, não desista, continue persistente, continue firme, e não ache que Deus se esqueceu de você, porque Ele só tá caprichando na tua bênção, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa história. Depois eu vou ver se eu trago um vídeo com ele quando tudo isso acabar, né? Em nome de Jesus, tá bom? Então, um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!